Galera, hoje falaremos sobre os reis do podcast. Então se liga aí. O Flow Podcast é um podcast brasileiro fundado por Bruno Monteiro Ayub Monark e Igor Rodrigues Coelho, o Igor 3K, em 2018. O podcast dirigido e produzido por Gianluca Santana, Eugênio Gianzão. Tá bom, então eu duvido que Cara, se ao você não vivo, fizer isso... hein? Ao vivo o desafio. Eu duvido. Hein? Não é o desafio do Monark. É, o desafio Esse podcast já entrevistou várias pessoas, inclusive influências digitais e celebridades. É considerado um dos mais assistidos do país, com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube. Tá? No dia 8 de fevereiro, o integrante Monark do canal deixou de fazer parte do podcast devido a uma declaração que foi considerada por muitos antissemita. Tá? E aparentemente o Igor teve que comandar o canal ali. E é muito interessante ver como é que o Igor 3K, vamos pôr dessa forma, como que ele foi administrando a situação ali e ganhando notoriedade e autoridade digital. Porque o cara tem, sim, o feeling ali, né? O cara sabe fazer. Veja bem, eles começaram com canais de jogos eletrônicos, tá? E na hora que foram, vamos fazer um podcast. Para fazer o podcast, o Monark, na época ainda na época do surgimento do Flow, sugeriu o Cult Flow. Mas o Igor disse que apenas Flow ficaria melhor. vai falar com os outros, por exemplo, os outros vai falar, eu vou falar com os outros no WhatsApp. Começa sempre com qual é? Qual é? O estúdio ficava em Curitiba e já em 2019, Igor e Monark se mudaram para São Paulo para facilitar a vinda dos convidados. Um detalhe importante aqui foi o seguinte, ó. Eles bancavam os custos do Flow Podcast, tá? E somente a partir de fevereiro, de março mais ou menos de 2020, o programa começou a se pagar. Desde então, ambos viviam apenas do Flow Podcast, ganhando dinheiro a partir de patrocínios, adsences, Twitch, inscrições diretas por meio de plataformas e a venda de Floycoins, que são uma criptomoeda usada para enviar mensagens ao programa. Então ele está errado redondamente, Mas mesmo, O profundamente. mundo é Tá? Quando perguntado se eles pensam em adaptar o Flow para a rádio ou para a televisão, o Igor respondeu que a gente precisa da liberdade, se não tiver a liberdade, aí é outro programa. Isso é muito importante, tá? Porque todos dois, eles conquistaram um legado inquestionável. Veja bem, eles são o primeiro podcast brasileiro a aparecer, tá? E mesmo com o prejuízo de 8 milhões que eles tiveram, tá? E o que resultou até no desligamento do Monark do Flow, tá? Criando seu próprio podcast, o Monark Talks, na plataforma Rumble. Mesmo após isso, de diversos influenciadores, como Thiago Negro e o YouTube David Jones, investiram no projeto e foram feitas outras parcerias comerciais. Com isso, em 2022, o Flow teve um prejuízo pequeno de 2 milhões. Tá? Em 2022, o Flow recebeu candidatos à presidência, tá? Para as eleições daquele ano, e em 2023 o Igor anunciou que a reputação do podcast havia sido restaurada e estava prestes para recuperar o prejuízo. Segundo, o Flow, inclusive, é inspirado no The Joe Rogan Experience, do podcast The Joe Rogan. Ainda de acordo com ele, não há uma pauta ou conversa prévia do programa. O UOL e o Exame disseram que o Flow é notável por seu estilo informal, assemelhando-se a uma conversa de bar. E o Flow Podcast tem um canal de cortes que contém trechos dos episódios, tá? E o Flow Podcast esteve frequentemente entre os podcasts de maior audiência do Brasil. E é claro que, sem dúvida, é o programa que estreou na parada top dos podcasts da Apple Podcast 17 de fevereiro de 2019, alcançando o topo da parada em várias ocasiões em dias consecutivos A primeira delas em 3 de agosto de 2020. E, sem dúvida, a gente pode considerar o Igor, né, até de certa forma o Monark,
como os reis do podcast. Por quê? Porque somente depois que o projeto deles, o Flow Podcast, deu certo, outros podcasts nasceram. Então eles são os pioneiros nisso. Se não fosse eles, a gente dificilmente teria podcast no Brasil. Esse formato novo dificilmente apareceria. Então precisou deles abrir um caminho para que outros podcasts aparecessem. É isso que a sacada é genial, cara. É isso que faz a diferença. E é por isso que a gente está aqui prestando essa homenagem, principalmente ao Igor 3K, que você pode vê-lo no projeto Flow lá do Renato Cariani. Tá? Vou deixar aqui um link da descrição, aqui o Flow, vou deixar essa participação dele lá no projeto Flow, tá? Para você poder ver também. Tá, cara? Se esse vídeo tomou pra você, deixa o seu like, se inscreve nesse canal que dá uma força pra gente aqui, porque dá trabalho a gente fazer esse tipo de vídeo, tá ok? E fica ligado para os próximos vídeos. Como eu costumo dizer, tamo junto.